É num momento de incerteza que o país vive, está em suspenso por decisões que acontecem nesta quarta-feira, 27 de outubro, o dia da votação do Orçamento. Lembro que este 2 mais 2 não são 4, aqui no Jornal do Centro está a ser gravado na segunda-feira, 25. Portanto, com o ritmo a que as novidades se têm atropelado, digamos assim, é perfeitamente natural que alguns desses cenários com que vamos servir de base para trocar aqui opinião possam mudar em algum pormenor. Ainda assim, com os dados que temos nesta altura, posições assumidas de Bloco de Esquerda e Partido Comunista vão recusar, não vão aprovar, vão dizer não ao orçamento com posição tomada nesta segunda-feira 25. É esse ponto de análise que vai servir para estas contas que, como já estamos habituados, nem sempre batem certo. Neste 2 mais 2 não são 4, como sempre connosco, Jorge Adolfo, Nuno Nascimento e Francisco Mendes da Silva. Hoje começamos por Jorge Adolfo. Jorge, este tema era incontornável, até porque toca um bocado naturalmente da atualidade do país e de região em região, toca-nos a todos, até porque toca no nosso bolso. Falamos do orçamento para 2022, que está nesta indecisão antes da crise, digamos assim, económica que se pode adivinhar a partir de 2022, com os combustíveis, com o preço da energia por aí fora. Há esta crise política um pouco antecipada pelo Presidente da República. Que leitura é que faz neste momento com os dados que nós conhecemos nesta altura, com as posições que já estão assumidas? Bem, antes de mais nada, muito boa tarde a todos. De facto, estamos a viver um momento de crise. Dizemos que é crise no sentido que há uma grande indefinição. Neste momento que estamos a falar, segunda-feira, o nosso programa vai para o ar amanhã, e quarta-feira é que é a hora da verdade. Já no último programa tínhamos discutido a questão do orçamento e quem vota a favor, quem se abstém ou quem vota contra. Eu sempre acreditei, e mesmo hoje, segunda-feira, ainda continuo a pensar que pode haver um voto de face de última hora, como se costuma dizer, na 25ª hora, porque, apesar das forças políticas, os partidos políticos que estão na Assembleia, de esquerda, quer o Bloco, quer o PCP e os Verdes, já tenham... Os Verdes ainda não, vão hoje ainda manifestar qual vai ser a sua intenção de voto, de quarta-feira, mas o Bloco de Esquerda e o PCP já disseram que iam votar contra. Sendo que o Bloco referiu que até, digamos, ao momento da votação, ao levar do cesto, já que estamos numa época, enfim, próxima da vindima, que até essa 25ª hora ainda pode haver uma alteração da intenção de voto. E essa alteração podia ser apenas a abstenção, que já ocorreu no passado, com os orçamentos que foram aprovados, não propriamente com a votação favorável dos partidos que constituíam a geringonça, mas com a sua mera abstenção. Bom, mas no último programa eu referi, e penso que todos tivemos aqui a discutir sobre essa questão, que é, no momento que estamos a atravessar, somar uma crise política num contexto em que estamos a sair muito lentamente da crise económica e social, ou se preferirem, social e económica, em resultado de tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos, somarmos a essa situação, somarmos uma crise política, penso que não é bom para ninguém. Quando eu digo para ninguém, é para nenhum partido político e para a sociedade portuguesa. Mas Jorge, deixe-me colocar uma pergunta no meio do seu raciocínio. Sim. Crise política é a mesma coisa que ir a eleições? Ou ao contrário? Ir a eleições é crise? Hoje conversava com um amigo que é empresário aqui na cidade, em Viseu, e que dizia que era muito mau irmos para eleições neste momento. Que era muito mau irmos para eleições. Ou seja, nos próximos meses ficávamos
pendurados e os empresários ficavam com mais uma dificuldade acrescida porque há uma indefinição. E essa definição só ocorrerá em eleições. Claro que eu, como defensor do sistema democrático e dentro do sistema democrático com as eleições são um momento de clarificação. Mas, neste momento, o Governo está há pouco tempo em funções. Quer dizer, este Governo, e portanto, nesta fase em que nos encontramos, em que se fala nos milhões e milhões que vêm aí do plano de recuperação, em que já há indicadores dessa recuperação económica, termos agora este sobressalto. Eu quando digo sobressalto eu sou um defensor dos mandatos integrais dos governos, com reajustamentos, com alterações orgânicas, etc. Mas defensor de que as legislaturas devem ser cumpridas. E parece-me que é uma crise, mas eu gostava aqui para concluir, deixar esta ideia. Tem-se acusado muito o Partido Socialista e o Governo, em particular, de ser responsável pela crise, por esta situação em que nos encontramos, por este impasse. Mas, sobretudo os partidos, digamos, do espectro do centro-direita e da direita, responsabilizam o Partido Socialista se não chegarmos a um termo, a um bom porto, como se costuma dizer. É uma verdade. Bom, estamos neste momento num processo... Completa, certo, mas estamos neste momento num processo de negociação. E as negociações as negociações, tal como o nome indica, implicam cedências de parte a parte. Portanto... Claro, quando eu dizia que também é verdade, é para dizer que o facto de alguém assumir, ou alguém dizer que o outro assume responsabilidade, quer dizer que a coisa também não morre solteira. Portanto, faz parte do jogo... Diz a verdade, mas não diz tudo. Claro, não é? faz parte do jogo político, do discurso político, da retórica política, as oposições colocarem toda a responsabilidade em quem nos governa. E da parte de quem nos governa, dizer que estão a tentar negociar e que não há cedências. Mas... termino com o que Quem é responsável por ter uma solução de governo? Não, aqui estamos a falar, não é uma questão de... Não há solução de governo, não há governo sequer. Não há questão... Não há governo, não há nada. Não, desculpa, não há. A questão é... Há umas pessoas que estão ali. Está a haver uma negociação, e numa negociação, em qualquer negociação política, em qualquer parte do mundo, tem que haver... Se é negociação, há cedências de parte a parte. E nós não sabemos que tipo, em concreto, lá na sala fechada onde estiveram a fazer a negociação, as pessoas que têm negociado, os vários partidos políticos, vários atores políticos, o que é que efetivamente cada um defendeu até à exaustão e o que é que foi cedido também por parte deles. Portanto, o que me parece é mau caminharmos para eleições, era bom que houvesse um orçamento, isso implica cedências de todos, quer de quem governa, quer dos partidos que apoiam de alguma maneira o governo, seja o Partido Socialista, seja os outros dois, o PCP, o Bloco. O PAN já manifestou que iria votar o orçamento. Portanto, E abster-se. Estamos num momento negocial, mas num momento de crise, porque parece que chegamos ao fim da linha. Eu, enfim, talvez um bocado otimista, ou não sei se é excessivamente otimista, mas creio que irritantemente otimista, mas penso que nas próximas horas, eu quando digo nas próximas horas, 48 horas, as coisas ainda podemos chegar a um orçamento que resulta de uma negociação. Vamos ver, no Nascimento, perguntava-lhe, não sei se queres frisar esse aspecto ou não,
pela parte da vantagem ou o grande inconveniente de ter um orçamento aprovado ou não. No último episódio, penso que tinha dito que também não era grande drama, podíamos trabalhar, viver em duodécimos. Alguém já disse, penso que foi Bagão Félix, também não era muito drama, as coisas podiam sobreviver e até por algum lado tinha alguma vantagem. Naturalmente, tinha alguma vantagem porque não havia despesismo, não havia despesas extra aprovadas e por aí fora. E há outra coisa que temos que ver sobre a aplicação dos duodécimos é feita em função do orçamento do ano anterior. Sim. E não se esqueçam que o orçamento do ano anterior foi um orçamento recorde em termos de despesa. Portanto, não seria com certeza por aí. E é uma parcela muito importante, segundo a indicação. Mais do que se tivesse orçamento. Ainda como resposta à pandemia. Eu tenho para mim que a despesa total do ano passado poderia ser superior à despesa deste ano. Ainda que isto aqui não está a ser uma negociação. Está a ser uma coação. Que é bem diferente. Porque a questão é, quando nós temos os dois pequenos partidos a dizerem que tenho uma lista com um 9, o outro não sei quantos pontos, e ou me dão isto, ou eu faço birra, estamos a falar de discussão ao nível de infantário, não é? Se eu não me derem aquele brinquedo, eu amo-o. Aquilo que nós estamos a ter é um peso relativo daqueles dois partidos que ultrapassa de uma forma absolutamente alarve a dimensão política deles na Assembleia. Mas atenção, porque isto aqui demonstra à evidência o modelo que nós tínhamos. Eu fui ver o que era, fui ao dicionário, procurar a palavra geringonça. Coisa ou construção improvisada ou com pouca solidez. É perfeito. Curiosamente, tem uma nova entrada em 2015 que se refere ao modelo do governo português. Mas a questão é, o antónimo da geringonça é ajeitado ou bem feito. Acho que está tudo dito. Ou seja, isto demonstra que esta coligação, esta aproximação daqueles três partidos foi absolutamente oportunista, apenas para arranjar uma solução de poder e não tem, nem ideologicamente, nem programaticamente, nem naquilo que são os fundamentais de cada um dos três partidos, qualquer possibilidade de, com coerência, funcionar em conjunto. São partidos que, pela raiz ideológica, pelo posicionamento habitual, não estão podem estar juntos para acordos estratégicos, digamos sem dúvida. As exigências do Bloco e do PC são a evidência disso mesmo. Ou seja, quando um partido faz depender da sua abstenção, de, por exemplo, acabar com o fator de sustentabilidade no acesso às reformas, está a pôr em causa o futuro de todas as gerações seguintes. Porque nós sabemos que o modelo não aguenta. Já assim vai ser difícil sobreviver o modelo atual da segurança social. Sem esse fator de sustentabilidade, é absolutamente óbvio, evidente e claro para todos que o modelo não aguenta. Portanto, então aí a linha de alguma forma com o que o Jorge estava a dizer, não dizendo que a responsabilidade é Bloco de Esquerda e PCP e não do Governo. Não, a responsabilidade primeira é do Governo. É do Governo e já agora, de mais do que o Governo. Porque a questão é, já o aqui disse várias vezes, o que faria sentido era que o Governo tivesse encontrado uma solução no arco parlamentar que fosse uma solução de futuro. E uma solução que tivesse coerência. Eu sei que isto seria a morte política, com certeza, do Primeiro-Ministro e do líder da oposição. Mas aquilo que fazia sentido era ter tido uma solução em tempo que garantisse a perenidade do modelo. Nós estamos perante uma das maiores crises das nossas vidas. E aquilo que nós estamos é matar o futuro. É dizer às empresas, aos investidores estrangeiros que não ponham cá pés, porque isto aqui vai ficar pior que a Venezuela. É isto que nós estamos a fazer com este, se por acaso continuarmos nesta deriva à esquerda de prometer tudo que não conseguimos pagar, de ganhar tudo o que transforma a economia naquilo que é menos produtiva, menos eficiente, mais rígida, que é exatamente aquilo que nos afasta da convergência europeia. Quando nós olhamos para este orçamento e percebemos que o governo fez um enorme esforço para agradar a toda a esquerda, quando nós colocamos, vamos lá ver, um esforço que depois se traduz neste resultado, que é isto que eu acho extraordinário. O governo inclui, por exemplo, a lógica da despesa pública está inflacionada de uma maneira como não era supostamente previsto para este ano. Em vários setores tinham sido reivindicação de Bloco e PC. Ao mesmo tempo, tem zero para aquilo que tem a ver com a iniciativa privada, o investimento privado, o retorno ou aquilo que é produtivo por parte das empresas. Pior,
Pior, tem uma carga ideológica nas medidas que é inacreditável. Veja-se, há um incentivo para agradar a todos, diz-se que se incentiva o investimento, havendo uma redução, provocando uma redução fiscal das empresas que façam investimento. Extraordinário. Não podem distribuir dividendos ou não podem despedir se não têm que devolver os incentivos. Então, isto tem incentivo, e o incentivo as empresas a investir, para as empresas terem lucro e depois não posso distribuir. Uma espécie de nacionalização. Exatamente. Ou seja, nem o condicionalismo industrial fazia estas coisas. Portanto, quando nós não privilegiamos a competitividade fiscal e vamos fazer ou tomar medidas que são ideologicamente radicais apenas para garantir a sobrevivência política, estamos a condenar o nosso futuro em troca de uma visão de curto prazo, que é passar o orçamento e logo se vê. Quando, por exemplo, se fala da questão dos transportes e preços dos combustíveis, é outro exemplo. Vocês não sei se lembram, mas há 3 semanas era impossível mudar o ISP porque aquilo que nós estávamos a fazer era a taxar os combustíveis fósseis e, portanto, era uma questão de política ambiental, de transição energética. Bem, foi só começar a aparecer gente na rua e começar a aparecer sondagens sobre a importância do preço dos combustíveis. Já apareceram 120 milhões e apostamos, bem, agora sem governo não aparecerá mais, mas apareceriam mais de certeza absoluta. E depois outra coisa extraordinária que foi acontecer nestes últimos tempos. Cada vez que não havia solução, íamos dizer à Europa, a Europa vai ver se arranja a solução. E, portanto, íamos empurrando sempre as questões, nunca encontrando uma solução para elas, à espera, e depois há aqui coação mútua, que é para não, ou seja, porque a questão é, se vocês virem o modelo de apresentação e discussão do orçamento, foi, assim que o PS apresentou o orçamento, apareceram várias fontes do PS em vários órgãos de comunicação social a dar argumentos, a explicar que aquilo respondia às indicações da esquerda. No dia seguinte, o Presidente da República avisou, ou isto passa, ou a Assembleia cai. Nesse momento, o Rui Rio apresenta-se e diz candidato a Primeiro-Ministro. Simultaneamente, temos o Paulo Rangel a fazer o percurso da aproximação, ou seja, é agora, é a hora. Ou seja, não, só faltava dizer agora somos nós. E, portanto, nós estamos perante um cenário e um nível de intriga criado só porque a discussão do orçamento deixou de ser orçamental e passou a ser a discussão do banquete daqueles que se pretendiam viabilizar o orçamento e afundar tudo em troca das suas vitórias pessoais. Ou seja, aquilo que nós estamos aqui a assistir é pequenos grupos a tentarem garantir pequenas vitórias que lhe dão no futuro esse ganho. E eu, curiosamente, acho que não vai... Não estou a ver como é que PC e Bloco consigam recuar, não estou a ver como é que o PS consiga dar tanto, e dizer 2 vezes tanto, não é como a Paulo Rangel a duplicar as palavras, é mesmo não basta tanto aquilo que é pedido. Não sei como é que vai fazer isto, e eu acho que pode haver aqui uma jogada que é de os pequenos partidos estarem a achar que sobreviverão melhor no curto prazo com um governo de direita do que com um governo socialista. Não sei se não será assim. E já agora, só para dar os parabéns ao Jorge, porque viu defender que as legislaturas deviam ser cumpridas e chegar ao fim. É uma pena não ter a penúltima tido esse fim, porque, curiosamente, PS e Bloco de Esquerda fizeram cair o governo no início da legislatura. Francisco, leitura política para esta situação, aqui o governo, ou até a figura, digamos assim, de António Costa, estará aqui meio aprisionada entre Bruxelas, com a obrigação ou a herança das contas certas, a parte ideológica e a força ideológica que tem esta ainda geringonça mais ou menos a funcionar. Como é que esta parte política e depois... Eu não utilizaria a palavra aprisionado para António Costa, porque António Costa está como quis, está a colher aquilo que semeou. Quem está aprisionado é o país com esta solução política. Porque o Jorge diz, e com razão, que nós vivemos num momento de indefinição, e portanto eu concordo com isso. Também diz que a indefinição é má, e eu concordo com isso. Mas a indefinição é culpa do PS, porque a indefinição é precisamente a melhor palavra para definir o modelo de governo, a solução do governo que o António Costa quis em 2019. É isso, foi isto, ele quis exatamente isto. E passo a explicar. Em 2015, António Costa foi investido como Primeiro-Ministro com base numa mentira, que rapidamente percebeu que era uma mentira, que havia uma solução, até vou citar, estável, coerente e duradoura com os partidos da esquerda. Porque, disse ele, o país se divide claramente entre a esquerda e a direita. O
que é uma mentira, porque ideologicamente a cisão mais séria está entre o PS e a sua esquerda, do PS para a esquerda e do PS para a direita. O PS, nas questões essenciais, está muito mais próximo do PSD do que do Bloco de Esquerda. Mas eu compreendo, não havia provavelmente nenhum outro líder que fizesse outra coisa, que querendo chegar ao poder, tendo todo o lastro de militantes a querer exercer o poder, porque é para isso que serve também um partido como o Partido Socialista ou o PSD, teve que formar a geringonça. E a geringonça só foi possível ser formada, atenção, porque havia a urgência, do ponto de vista da esquerda, de reverter grande parte das medidas da Troika, mas também porque precisava dos dois partidos. O PS precisava dos dois partidos. Portanto, todos os dois partidos tinham que assinar aquilo. Em 2019... E se não assinassem, o Cavaco Silva não lhes dava o governo. Sim, mas tinham que estar os dois, não bastavam. Em 2019 a coisa muda de figura, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o PS já não ficou em segundo lugar, ficou em primeiro. Portanto, já não precisava... É que a geringonça também convém lembrar, é porque o PS ficou em segundo. Ou seja, não podia ser investido como um governo minoritário, de um só partido, porque não tinha ficado em primeiro. Tendo ficado em primeiro, António Costa fez um teatro absoluto sobre um arremedo de negociações com o Bloco e com o PCP. Mas como nem um nem outro queriam estar colados ao governo, e não era preciso estarem colados ao governo para o governo ser do PS, e como não precisavam estar os dois, ninguém foi para governo nenhum, nem nenhuma coisa. Mas António Costa não quis. Isto é claro. António Costa quis isto por uma razão. Porque confiou que durante algum tempo o interesse de todos os partidos da oposição em ir a eleições não existia. E isso é que permitiu-lhe criar uma espécie de super geringonça, que é a possibilidade de negociar com todos. Eu julgo que disse aqui há 15 dias. Foi aqui que eu julgo ter dito isto aqui. Que no primeiro orçamento, por exemplo, até houve a questão na especialidade depois do IVA da eletricidade, até foi o CDS que deu a mão ao governo. Sim, na altura com o Francisco Rodrigues dos Santos, eleito há pouco tempo. Portanto, até foi o CDS. E António Costa pensou, é isto que eu quero. Porque lhe dava, achava ele, um poder quase superior ao de uma maioria absoluta. E porquê? Porque uma maioria absoluta leva aos sindicatos. Se o PS tivesse uma maioria absoluta, viu-se isso com Sócrates, que foi muito parecido nisso com Cavaco. A maioria absoluta levava a oposição de esquerda a pôr os sindicatos na rua. Aqui, como a oposição passa para a negociação permanente do bolo orçamental, faz com que não haja oposição nenhuma nas ruas, não haja oposição de esquerda. Ela vem aí. Ela vem aí. Há de vir. Está agora a passar 12 anos. Mas o que é que mudou, Francisco, para esta... O que mudou foi que há a percepção de que o ciclo mudou. E depois outra coisa. É que isto é muito arriscado. Era muito arriscado, logo à partida. Por uma razão, porque António Costa, para além disso, depois que fez aquela coisa da qual não se pode queixar, que é dizer, a partir de um certo momento, não, eu dou preferência aos partidos da esquerda. E o problema dos partidos da esquerda é que os partidos da esquerda têm... Enfim, não é um problema, são três problemas. O primeiro é que são partidos politicamente irresponsáveis. Como se vê nas medidas... Como o PS sabe. Como vê todos os dias na discussão com eles sobre o orçamento. Como muito bem disse o Nuno, eu não preciso de me alongar muito mais. Grande parte daquelas medidas são medidas que o PS, obviamente, não está disponível para aceitar, a não ser por um desespero absoluto para continuar no poder. O segundo ponto é que são partidos, como eu já enunciei há pouco, que estão ideologicamente nos antípodas do PS em muitas coisas. Estão ideologicamente nos antípodas do PS, até nos fundamentos do crescimento económico. O PS não está virado para ali. E depois há outra coisa, que é mais política. Estratégia política. O Bloco e o PCP estão a colher aquilo que semearam em 2015. Porque a partir do momento em que a esquerda diz que há uma coerência à esquerda, que é totalmente contrária a qualquer tipo de coerência à direita, e que o partido se divide em dois blocos estanques, imutáveis, que vivem numa luta permanente e mortal, que é a esquerda e a direita. Então quer dizer que o Bloco de Esquerda e o PCP, que eu acho que já eram perspectivados assim, mas passaram a ser ainda mais perspectivados assim, institucionalizou-se esta ideia de que a sua utilidade existe, depende, e existe na medida
em que seja uma muleta do PS, em que contribuem, ou em que a utilidade do PS, a utilidade do Bloco de Esquerda e do PCP, neste momento, aos olhos do eleitorado de esquerda, é a de serem garantes de que a direita não volta ao poder e que a esquerda continua a governar, seja o PS sozinho, seja o PS com este, seja o PS com aquele. E isso torna-os irrelevantes. Mais, temos 6 anos em que há a ideia de que aquilo é uma coisa coerente. Portanto, se é uma coisa coerente, quer dizer que acontece ao Bloco de Esquerda e ao PCP aquilo que, por exemplo, aconteceu nos últimos 20 anos ao CDS, à direita, que é uma miscigenação dos eleitorados. O que quer dizer que o Bloco de Esquerda e o PCP em algum momento vão ter que romper com o PS. Porque vão ter que, mesmo que seja para entregar o poder à direita. Porque para a sua sobrevivência têm que ser instrumentos autónomos do eleitorado de esquerda. E para serem instrumentos autónomos, tem que mostrar ao PS que depende mais deles do que eles dependem do PS. E portanto, há de haver algum... Em que é que António Costa confiou para além de que eles não tinham interesse em ir para o poder? É outra coisa, que é uma diferença entre 2015 e 2019. É que é o Chega. Porque até 2019, entregar o poder à direita era entregar o poder À PAF, aos filhos de Passos Coelho. Sim, que é o diabo para a esquerda. Só que António Costa agora diz-lhes outra coisa. Venerado pela direita. Agora diz-lhes outra coisa. Bem, não tenho nenhum problema com Passos Coelho. Seguramente um líder muito mais responsável e com sentido de Estado que António Costa, já para não falar de José Sócrates. Mas enfim, se quisermos fazer esse jogo agora, enfim, não tenho nenhum problema em jogá-lo. Mas António Costa, e não é por acaso que António Costa sempre deu borlas a Ventura. Sempre deu borlas. E no Parlamento, então, o Presidente da Assembleia da República sempre deu borlas para ele crescer. Sempre deu razões de queixa para ele crescer. Porque o Ventura, com o risco para o sistema de ter 14 ou 15 deputados... Era um problema para a direita e para o PSD em particular. E para a esquerda. Porque a esquerda não se põe em primeiro lugar, mobiliza a esquerda para o António Costa. E em segundo lugar, António Costa pode dizer ao Bloco e ao PCP: querem fazer cair isto e meter a esquerda, a extrema-direita, em vez de ter um deputado, ter um grupo parlamentar. O que eu acho é que a esquerda sentiu que mais tarde ou mais cedo, mesmo com essa chantagem, ou rompe essa sua situação, ou vai ficar para sempre a definhar como mordomo, como partidos mordomo do Partido Socialista. Nós aqui há uma temporada, quando começámos este formato aqui no jornal, foi no primeiro período em que se começou a falar da luta de liderança na altura do PS e falava-se que era uma situação que tinha sido criada pela comunicação social, instrumentalizada pelo próprio Partido Socialista e por António Costa, para escamotear aquilo que se podia estar a discutir realmente naquela reunião máxima socialista. Nesta altura, a questão da liderança socialista pode também ficar aqui em causa. Onde é que se encontra? Porque em termos digamos assim, de liderança do Executivo, de facto, o cenário que é colocado muito rapidamente e reafirmado pelo Presidente da República de dissolver a Assembleia da República e convocar eleições, é um cenário muito real, porque se o PS não tem consensos nem um lado nem o outro, nem no terreno com sindicatos e com entidades patronais, onde é que se encontra o PS? Eu acho que o PS, neste momento, está, digamos, num ponto difícil de juntar estas pontas soltas todas. E isso vem no seguimento daquilo que estávamos a conversar há pouco, que é a questão dos parceiros de coligação. Da geringonça, há bocado o Nuno fala aqui, deu aqui o significado de geringonça. A geringonça foi um termo que foi, até penso que foi o Paulo Portas quem o utilizou pela primeira vez na Assembleia da República. Não foi citando o Vasco Polivalente. Pois, mas portanto... O Vasco Polivalente falava, citando o Vasco Polivalente, quando escrevia sobre outra coisa que não aquele governo. Exatamente, e o Paulo Portas vai buscar, pega naquilo e num discurso na Assembleia da República fala numa geringonça.
Bom, mas esse conceito de geringonça já tinha existido, geringonça não com esse sentido negativo, mas na Câmara de Lisboa. Porque a Câmara de Lisboa já tinha sido ganha precisamente por uma coligação que integrou vários partidos para além do Partido Socialista, para além da liderança do Partido Socialista, não é? Sim, ganhar. Certo. Mas a questão que eu estava aqui a tentar, sublinhar quando o Francisco também comentou, é a dificuldade que o Partido Socialista tem o Partido Socialista e todos os partidos socialistas e sociais-democratas têm de negociar a esquerda. Não é negociar, é de ter mesmo o apoio dessa esquerda à sua esquerda. E claro que há uma série de ideias estruturantes no PS e no PSD, nomeadamente na questão da europeia, na questão da defesa, no atlantismo, na aliança, portanto, atlântica, são ideias, e no projeto europeu, são ideias que são muito comuns a estes dois partidos. Mas a tal deriva, que eu há pouco referia, neoliberal, do último governo do PSD, da coligação com o CDS, veio abanar, certos princípios que eram fundacionais no PPD-PSD. E veio, de alguma forma, até radicalizar o discurso ideológico do PSD. Dessa equação, Jorge, não, mas o PSD colocado de fora pelo PS. Sim, mas cedo. Se houver eleições antecipadas, a culpa é do Passos. Não é isso. Eu não estou a dizer que a culpa é do Passos, eu não gosto de chamar o passado. Eu estou aqui só a referir a questão da tal fratura que ocorreu depois da intervenção da Troika em Portugal. Foi a fratura que elegeu Rui Rio. Aliás, certo. Rui Rio aparece para combater essa fratura e com aquele espírito teutónico de se meter ao centro e ser vice-chanceler. Mas deixem-me só aqui... Claro. Deixem-me só dizer o seguinte para concluir. Eu parece-me, e eu continuo a pensar, e hoje é segunda-feira, e pode ser que vocês se enganem, ou seja, eu a perder a aposta, digamos assim, que até quarta-feira mas eu não sei que é que vai ainda pode haver um acordo que permita viabilizar este orçamento e não dar razão àqueles que há 6 anos atrás falavam na vinda do diabo, não é? Lembram-se? Quando foi o primeiro orçamento, alguém falou na vinda do diabo. Depois o diabo não veio nesse orçamento. Também não veio no seguinte, nem no seguinte, nem no seguinte, nem no seguinte. O diabo nunca chegou. Agora já tivemos um orçamento. Já tivemos um orçamento. Por isso é que estás a perder o Bloco de Esquerda e o PCP. Também já tivemos um orçamento, também não veio o diabo. Agora, digamos que há quem ache que vem efetivamente aí o diabo. Eu não sei se vem o diabo ou se não vem o diabo. Eu acho é que é um problema, efetivamente, para o país, mais do que para o Partido Socialista. Pelas razões que disse inicialmente. Parece que as sondagens continuam a dar o Partido Socialista como o partido com maior possibilidade de ganhar as eleições. Uma sondagem. As sondagens valem o que valem, mas são indicadores políticos de análise política. Ou então, pura e simplesmente, não fazemos nenhuma leitura de sondagens. Agora, como também já referi em programas anteriores, era importante que a direita se organizasse. Isto é, se organizasse no sentido interno dos partidos, para serem de facto uma alternativa. Porque se nós amanhã tivéssemos que ter um governo, quando eu digo amanhã, daqui uma semana ou 2 ou 3, um governo liderado por outro partido que não o PS, eu pergunto em que condições é que eles estavam para governar. Em melhores condições do que estava o PS quando há uns anos. Em melhores condições que o PS está agora. Exatamente. Mas a questão é... O Nuno há pouco fazia uma apreciação, eu vi-o aí abanar a cabeça quando o Jorge falava em mudança de resultados eleitorais, não aceitava tanto isso, não ia nesse... Porque só há aqui um partido que manifestamente está a esfregar as mãos, que é o Chega. Uhum. Mas tirando isso, eu acho que todos têm o risco de perder. Mas há aqui um fator que está a influenciar isto. É que eu acho que a esquerda, no seu conjunto, vai ser penalizada pela inviabilização do orçamento do Estado.
E essa penalização da esquerda, em simultâneo com processos eleitorais que reavivam a militância à direita, pode fazer uma... E ainda impulsionados de alguma maneira pelo resultado das autárquicas. Sim. E, portanto, eu estou convencido que vai haver. O PS vai buscar votos ao Bloco, mas simultaneamente o PSD vai buscar votos ao PS e, portanto, vai haver uma transição, um ligeiro inclinar. Não acredito que isto permita uma solução de governo estável. Aliás, essa é a grande questão, é que governo minoritário vamos ter a seguir, com que composição se faz isto. Num país do centro da Europa, teríamos uma solução de bloco central, de coligação entre os partidos, como eu aqui já defendi várias vezes, entre os países de centro, que são capazes de ter uma agenda reformista, que olhem para o futuro e assegurem estabilidade às políticas. Mas isso pode significar a morte em Portugal, dos protagonistas dessa solução. Podemos, por exemplo, pensar no modelo italiano, Super Mario, até ver com resultados extraordinários. Não estamos habituados, mas também não estávamos habituados a ver governar quem não ganhava as eleições. Porquê é que não experimentamos? Temos aqui um problema. Voltamos àquela ideia de que saímos do resultado das eleições e arranjamos uma solução. Mas em Itália, face à ingovernabilidade, a solução está a provar. E, portanto, não vejo porque cá não fosse essa a solução. Mas agora, chegados aqui, é importante só fazer uma reflexão. É que houve um político português que há muitos anos batizou esta situação. Chama-se António Guterres e chamou isto de pântano. Isto é o pântano. Que já se ouviu nestes dias. Exatamente. E, portanto, a questão é simples. O governo está entre a espada e a parede. E entre a espada e a parede só há uma solução digna, que é a espada. Sinto muito. E, portanto, a questão aqui está. Até quarta-feira pode haver acordo. A que preço é que nós vamos fazer este acordo? Com que preço? Quantos anos vão os nossos filhos ter que andar a pagar o preço deste acordo? Por um orçamento? O país e a democracia, graças a Deus, não tem que ter medo de eleições. E se tivermos 2, no próximo ano temos 2. Se tivermos 3, temos 3. Agora, é preferível, concordando com o PC e com o Bloco, é preferível não haver orçamento do que haver um mau orçamento. E este é um mau orçamento, principalmente com as opções que o Bloco e o PC querem incluir no orçamento. Sim, Nuno, mas essas palavras, é preferível não haver orçamento a um mau orçamento, porque eles defendem precisamente essas ideias que tu estás a criticar. Sim. Mas não há país nenhum que tenha um governo minoritário que tenha um governo que esteja de pedra e cal. Não, peço imensa desculpa, tenho que retorquir. Não há nenhum país decente que tenha um governo minoritário. Sim. A questão é que, ao contrário do que vocês disseram, em 2015, nós somos muito mais civilizados, parece aquela série, o Borgen, parecemos um país do Norte da Europa. Não, no país do Norte da Europa sentam-se e fazem um acordo. Aquilo que António Costa quis fazer em 2019 foi exatamente o contrário. É viver na indefinição para ter todos dependentes dele. E, portanto, é com muito cuidado com essa conversa sobre as sondagens. Porque se vamos para eleições antecipadas, a culpa da crise está provada que é do PS. Porque se o PS é que tem o governo e se vamos para eleições antecipadas porque não consegue manter o governo de pé, a culpa é de quem? É do PS. E misturando isso com o PSD numa luta interna que pode levar a um líder novo, num mês e meio com os holofotes sempre em cima dele, numa campanha interna, um congresso depois programático e celebratório. Tenho muitas dúvidas que o PSD não pudesse não ganhar as eleições neste registro. Porque quem vai ficar, é óbvio, repara, nós não estamos de quem é que é, havia a questão de, em todas as eleições, há a questão de quem é que é a culpa do Estado do país. Isso pode ter várias interpretações. Se há a pergunta de quem é que é a culpa de não haver governo, porque o governo era minoritário, só há uma resposta. É objetiva. É do governo minoritário que não conseguiu rodear-se de votos suficientes para ter uma política. E mais. Não conseguiu. Não quis. Isso é diferente. Não quis. E, portanto, se não quis, estou a dizer, se houver uma crise política e eleições antecipadas, as sondagens que estão a sair agora podem muito bem servir para forrar caixotes do lixo. Sim. Se podem muito bem servir para forrar caixotes do lixo. Porque aí muda tudo. E o PS sabe-o muito bem, porque sentiu nas E esta questão dos votos minoritários, nós temos experiências para todos os gostos. Em Portugal já tínhamos tido, e quando demos conta, vimos o episódio do queijo.
em Espanha... E é um governo minoritário que é 115. 115, que era empatado, faltava-lhe um. Não é? Faltava um deputado. Era 116. Não é 115. Se nós formos ver em Espanha, a solução de Espanha foi com aquela aliança que vai ser suicida com os independentistas da Catalunha. O PS vai pagá-la com... o PSOE vai pagá-la de uma forma... Já está. Portanto, em Itália, a solução foi um governo de tecnocratas, associado por um tecnocrata. Porque quando nós subimos na Europa, vemos... Na Bélgica chegou-se a demorar mais de um ano para se formar governo. Na Alemanha... Tiveram sem governo mais de um ano. Não, Sem havia governo. É que está. Os países com os quais nós não gostamos de comparar. Olha, uma solução como esta. Pronto, é isso. Só António Costa. Na Grécia, esta coisa. a Grécia fez isto. A Grécia resolveu isto de outra forma. Não sei se tem essa noção. Na Grécia, o partido que ganha tem uma sobrecota de deputados para lhe garantir a maioria. Pronto. Exatamente. Olha, deve ter sido que viram o que aconteceu em Portugal. Mas... só elegem a partir dos 5%, não isso na Alemanha. Não, e depois há um teto mínimo a partir do qual elege. Portanto, a questão é, enquanto não houver a capacidade, enquanto os nossos políticos não forem crescidinhos, que chegue, para se entenderem, nós não saímos a ser para a torta. A questão que recolocava, depois pode ser alargada brevemente num comentário por todos, mas colocava primeiro ao Francisco no encadeamento que vinha a desenvolver-se, deixando a questão da culpa de lado. Os prejudicados acabam por ser sempre os mesmos, não querendo ir buscar aqui a expressão popular do mexilhão. Isto porque estamos a falar de orçamento, é matéria importante, é a altura certa, ou seja, poderá aqui haver o risco de demonização, há pouco falava de vir aí o demónio Jorge, da demonização da direita, da altura certa de gerir as verbas em modo canhão do PRR. Isto pode servir para, ainda assim, servir de alavanca ao PS, para que o eleitor não se queira ver prejudicado, isso deu benefício da dúvida ao PS. Poderá ser isso, digamos assim, o plano B do socialista? Pode acontecer isso, pode acontecer o contrário. A minha tese quanto a isto é que não é nada certo o que pode acontecer. Porque a ideia de mudança de ciclo é ela própria... benéfica? Não é benéfica, é seminal e criativa. Nós não sabemos para onde é que ela vai caminhar. Agora, podemos presumir, isso reiterando o que eu disse, podemos presumir que grande parte das pessoas decidem o seu voto, ou pelo menos decidem o voto com base nas narrativas, na discussão que é feita genericamente, e essa discussão é feita sempre com base em 2 ou 3 conceitos simples e de preto e branco. E essa questão da culpa, eu não estou excessivamente interessado em discutir a culpa. Mas haverá mais preto e branco? Mas se houver... Não, o que eu estou a dizer é... Está bem, mas o que eu estou a dizer é, se nós formos para eleições que é um momento de crise e um momento inesperado, e ninguém gosta de eleições antecipadas em si mesmo, vai haver uma discussão sobre quem é que originou isto. E quem é que originou isto foi a esquerda. E, em particular, o Partido Socialista. E, nesse sentido, o Partido Socialista pode ficar prejudicado com isso. Depois, o resto, quer dizer, o PSD e os outros partidos dirão o que farão com o PRR e com as políticas, com as políticas financeiras, com as políticas orçamentais, qual é o seu programa para as políticas públicas e como é que entendem que devem colocar, que é possível colocar mais dinheiro no bolso das pessoas. E, portanto, nisso aí, quer dizer, não me parece que as pessoas... não parece que haja... Se deixem atemorizar por essa questão. Atemorizar com o quê? Com o facto de vai haver eleições antecipadas e o PS foi apiado. Mas o PS não foi apiado pelo PSD, pelo CDS, e pelo PAN, e pelo Chega, e pelos outros todos. O PS foi apiado porque não quis criar as condições para não ser apiado e porque não conseguia chegar a bom porto, se não chegar, nas suas negociações com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Quer dizer, não me parece que seja crível que a direita seja criticada ou que seja culpabilizada por esta crise. Ontem, estamos a gravar na segunda, ontem domingo, já acho que foi ontem domingo, o eurodeputado do PS, Carlos Zorrinho, fez um tweet que mostra, aliás, o PS está bastante atemorizado com isto. Diz, bem, Paulo Rangel mostra que está com grande vontade de ir ao pote. Isto mostra 2 coisas. Mostra várias, mas mostra essencialmente que o PS já interiorizou a discussão de que a ideia de que se houver eleições o PSD provavelmente ganha.
Já interiorizou, quer dizer, não diria isto se não tivesse interiorizado. E depois mostra que, de facto, o PS está delirante completamente sobre a interpretação da crise, porque se acha que as pessoas vão culpar a direita pela crise política, o PS está completamente enganado, porque a direita não fez nada para esta crise política acontecer. É inteiramente responsabilidade do PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Jorge, este pode ser um património bom para o PS, digamos assim, olhar-se e apelar ao bolso dos portugueses com o receio, pegando nas suas palavras no demónio da má gestão ou de ficar por... Sim, mas isso era a direita a atemorizar o eleitorado, mas poderá que ser vinha aí o diabo. PS? Pode ser, embora não creia que o PS vá utilizar um discurso de atemorização semelhante. O que me parece é que o Francisco agora as últimas palavras foram mais ponderadas no sentido de dizer que há uma negociação, um processo negocial, e é isso mesmo. A questão é que nós nunca assistimos, nos últimos anos, a uma dramatização tão grande como estamos a assistir neste momento. Há uma dramatização enorme. E isso, na minha perspectiva, resulta das eleições autárquicas. É que, digamos, os partidos à esquerda do Partido Socialista, de alguma maneira, tiveram um resultado mau, muito mau, quer o Bloco, quer o PCP, ou a CDU, e isso criou um grande mal-estar dentro desses partidos e no seu relacionamento com o governo, com o António Costa, e a direita pouco tem feito, como o Francisco também agora parecia querer dizer, ou depreendido das suas palavras, pouco tem feito para chegar ao poder. Quer dizer... foi propositado parece que foi propositado, Jorge. Como? Para chegar ao poder. Chegar ao poder, sim. Quer dizer, parece que neste momento o Partido Socialista, parece que estamos a assistir a algo que parece que a esquerda está com vontade, como há bocado também o Francisco disse, não sei se o Nuno também, está com vontade que o poder transite para o PSD e para a direita para recuperar eleitorado perdido, como foi óbvio nas últimas eleições autárquicas. Quer dizer, há aqui... E nesse contexto, o que o PSD ter sido feito, se tivesse sido inteligente e se não fosse o António Costa a querer ser como é também por isso que o António Costa em 2019 devia ter colado esses dois partidos a um acordo. Sim, mas não dizer, quis, portanto a culpa não era da direita. Não venham cá dizer que agora a culpa era da direita. Não vamos abordar por aí, dava para outro programa. Exatamente. Nuno, fazer esta leitura, se estamos aqui usando uma metáfora mais, digamos assim, de fauna, se estamos aqui neste jogo da galinha entre forças políticas, onde é que fica o mexilhão? Fica numa situação que eu acho que é a antítese de mexilhão. Porquê? Porque eleições, sendo inesperadas, antecipadas e, portanto, provocando algum sobressalto e atraso em muitos processos, não há dúvida, há aqui uma questão que, para mim, é clara. Há 10 anos, estávamos numa situação muito pior quando veio a Troika, quando tivemos eleições, ninguém teve medo das eleições. E depois disso, 4 anos depois, as pessoas votaram maioritariamente em quem tinha liderado a política mais impopular das últimas décadas em Portugal. E, portanto, aquilo que as eleições provocam nas pessoas é o livre exercício de escolherem. Aquilo que está em cima da mesa é que todos, excetuado a Iniciativa Liberal e Chega, correm riscos de não serem entendidos. Para o PSD, uma estratégia dos últimos tempos de esperar que o PS caísse e lhe desse o governo, mostrou-se que não funcionava. Mas, curiosamente, agora estão falavas em galinhas, 2 galos a lutar pelo poleiro, e isso mobiliza as pessoas. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa já agora, porque eu já tive mais dúvidas que o Chega e a Iniciativa Liberal possam ter ganhos de causa. Assim, é evidente que podem passar de um deputado para um grupo parlamentar. Mas, se o PSD tiver um ímpeto que não teve, e for atrás daquela vocação maioritária que o Paulo Rangel fala, e ainda para mais, se houver começarem a ser sondagens em que mostram que as eleições podem ficar taco a taco, e, portanto o voto útil é muito apelativo,
Eu também não sei se o Chega e a Iniciativa Liberal têm assim tanto a ganhar, porque eu acho que o seu eleitorado, principalmente aquele eleitorado que não é tão ideológico, é mais de protesto e de contra. De protesto e que não gostou do Rui Rio e da forma como o Rui Rio afastou o eleitorado de direita. Eu, muito sinceramente, acho que o Chega e a Iniciativa Liberal podem ter uma noite que não é assim tão... não de tão celebração como... Depois há a questão do CDS, mas eu acho que é mais irrelevante. Poderá haver aqui a hipótese de voltarmos à casa de partida? Ou seja, ou então agora com esse desenho, fazendo alguma futurologia, se houver uma vitória da direita, numa vitória ainda assim minoritária, podemos repetir aquilo que aconteceu no primeiro governo. Voltamos a 2014, com grande probabilidade. Ou seja, com mais votos para Bloco de Esquerda, mais votos para PCP e o PS a ter que fazer nova geringonça escrita. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas eu concordo, mas mesmo nessa perspectiva, eu concordo numa coisa essencial, que é: não há dúvida que nós estamos num pântano, num grande momento de indefinição. E em democracia é a vantagem da democracia, só há uma forma de clarificar. É ir a eleições e, portanto, não há que ter medo. E atenção, há aqui uma questão que ninguém compreenderia. Falhada a solução, se a solução fosse outra vez a mesma. Quer dizer, acho que o que quer que seja que aconteça nas eleições, o que não pode acontecer nas eleições é a repetição da geringonça. Porquê? Porque isso demonstrou-se que não dá. Talvez as pessoas não te percebam, se calhar não percebem bem, mas vou tentar fazer a minha interpretação. O que não pode acontecer é haver um outro governo minoritário só de um partido. Sim, e tem que haver com esta acordo coligação à escrito. esquerda. E com esta coligação à esquerda ninguém compreende. Mas pode surgir pode ser essa a forma, pode haver maioria no Parlamento. Se houver maioria no Parlamento, pelo menos, aí Marcelo Rebelo de Sousa tinha uma coisa: é só do poder. Só do poder é quem me apresentar um acordo escrito. Um acordo escrito. Sim, como fez Cavaco. São situações. Agora, se calhar devia ter feito isso. Agora, sabendo o que sabemos agora, talvez devia ter feito em 2019. Mas tu vais depois aceitar que um governo que falhou e uma coligação ou um acordo que falhou. E a direita não tiver uma alternativa, como é que vais fazer? Acho que eleições até dar. Não, exatamente. Não, é preferível do que repetir o erro. Está bem, mas se houver um acordo escrito. Sim. Mas podem ficar descansados que há vamos orçamento. chegar a bom Porto até quarta-feira. A que preço? E depois vocês eu peço a dar tudo ao bloco. Vão torcer a orelha. Eu não coloco de parte que isso aconteça. Em jeito de pergunta, de incerteza, que marcou também o início desta reflexão no 2+2 não são 4, mas também com algum otimismo irritante, como lhe chamava o Nuno, relativamente à posição do Jorge, que fechamos este episódio de 2+2 não são 4. Neste cenário que provavelmente Ivone Silva e Quirino de Oliveira não diriam melhores, isto é que vai uma crise. Obrigado por nos acompanhar. Estamos juntos novamente daqui a 2 semanas.